Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso culto, ao culto da Igreja Cristã Maranata, culto dessa segunda-feira. A semana está começando e nós temos já nesse primeiro dia útil da semana, a oportunidade de estar aos pés do Senhor, de louvar ao Senhor Deus, de viver uma experiência com Ele, de cantar louvores ao Seu nome, de ouvir a Sua voz. Isso é maravilhoso, é muito bom contar também com a sua audiência. É muito bom saber que você está aí do outro lado, participando conosco desse culto. E eu quero chamar a atenção para isso. Não apenas assista a um culto, não apenas assista a um programa de televisão. A nossa proposta, o nosso convite é que você cultue ao Senhor, que você possa participar de um momento de adoração ao nome do Senhor. E é uma alegria saber que você está conosco aí neste momento. E nós vamos dar início a esse culto, nós vamos glorificar ao Senhor. Segunda-feira é um dia em que nós sempre glorificamos ao Senhor pela semana que passou, pelas bênçãos recebidas. Nós adoramos ao Senhor, inclusive pela fé, por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida nessa semana que está começando. E nós temos a oportunidade juntos hoje de louvar o nome do nosso Deus. E eu vou convidar você agora para orarmos, se for possível, por alguns instantes. Pare o que você está fazendo, feche os seus olhos para esse momento de oração, para esse momento em que nós estamos entrando na presença do Senhor, que nós estamos vivendo a comunhão com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso, isso é algo glorioso. E só aqueles que vivem essa experiência, sabem o que é isso. E eu convido você a vivê-la agora. Se possível, repito, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Colocamos a nossa vida diante de Ti, pedindo, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, pedindo, Senhor, que Tu nos abençoes nesta hora em nos receber na Tua presença e falar conosco, e também, Senhor, para que possamos colocar no Teu altar o nosso louvor e adoração. É o clamor que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor ao Senhor nessa experiência de comunhão. Adore ao Senhor. A letra do louvor estará na tela. Vamos viver esse momento de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus. Ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador, pelo Teu sangue que é vida. Ó bendito, vem me libertar. Clamo a Ti, ó meu Senhor, clamo a Ti, meu Salvador. Glória a Jesus. Agora nós vamos cantar com as crianças. As crianças intermediárias e adolescentes, elas têm os louvores específicos para as idades e elas adoram o Senhor e sempre esse momento é um momento de alegria, de glorificação. Então eu te convido a cantar mais um louvor. Vamos louvar ao Senhor junto com as crianças intermediárias e adolescentes. Serei, verei o meu Jesus.
Glória a Jesus! Nós vamos ainda cantar mais um louvor, e um louvor de adoração que ele espelha aquilo que foi vivido pelo povo de Israel quando Jesus estava entrando em Jerusalém. Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor, era a expressão utilizada por aquelas pessoas. E nós vamos cantar este louvor agora ao Senhor. E na sequência desse louvor você vai ouvir a mensagem da parte do Senhor trazida pelo pastor Luiz Carlos Monferrari, que tem como tema Jesus, o Rei da Glória. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, aqueles que estão conosco aqui neste culto. E eu vou convidar agora aqueles que têm suas Bíblias para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Salmos. Lá no Velho Testamento, no meio da Bíblia, nós vamos ler alguns versículos do Salmo 24. Livro de Salmos, Salmos 24, nós vamos ler a partir do versículo 7. O texto estará sendo projetado e eu peço que acompanhem a leitura da palavra do Senhor, que diz assim:
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Este salmo é um salmo de Davi, que também escreveu os dois salmos anteriores, o Salmo 22 e o Salmo 23. E ao lermos a palavra do Senhor, nós vamos observar que há uma sequência profética nesses três salmos. No Salmo 22, Davi, ali, pelo Espírito Santo, ele vai profetizar a respeito do sacrifício do Senhor Jesus, que é o projeto de Deus para a salvação do homem. O Senhor Jesus veio para nos salvar. E a nossa salvação está através desse sacrifício, onde o Senhor Jesus morre na cruz, derrama o seu sangue, ele ressuscita e nos dá direito à vida eterna. Então, o que Davi fala no Salmo 22, que profeticamente está relacionado com o sacrifício de Jesus ali na cruz, ele já começa o Salmo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Foi exatamente as últimas palavras do Senhor Jesus ali na cruz. E ele fala da maneira que ele foi humilhado, né, como ele foi levado ali até o Calvário. Ele diz assim: todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confio no Senhor que eu livre. Foi essa palavra ali que aquelas pessoas que estavam ali, principalmente os soldados, os religiosos, que estavam ali junto ao Calvário, zombando do Senhor Jesus. E ele diz mais: a minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar, me puseste no pó da morte. Então estava ali o Senhor Jesus, ali nos momentos finais, né? Quando ele estava entregando a sua vida ali na cruz, e ele diz até a condição que ele estava: pois me rodearam os cães, os ajuntaram de malfeitores, me cercou, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Então o Senhor crucificado, com os dois malfeitores, um de cada lado, ali da cruz, e ele fala a sua situação física, porque o Senhor Jesus, já no final do ministério, ele estava extremamente extenuado, já não tinha mais forças, né? O próprio profeta Isaías, quando vai profetizar a respeito ali destes últimos momentos do Senhor Jesus, ali no seu livro, capítulo 53, e diz exatamente isso: era o mais indigno de todos os homens, agradou ao Pai moê-lo, fazendo enfermar. Então o Senhor Jesus estava extremamente enfermo ali, e o texto diz assim: poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Então ele estava numa situação de extrema fragilidade, e ele diz ainda aquilo que também havia sido profetizado: repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Então Davi, ele profetiza a respeito desses últimos momentos do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário, que era o cumprimento do projeto de Deus para a salvação do homem. No Salmo 23, ali Davi já vai falar do Senhor Jesus ressurreto, aquele que viria para ser o nosso pastor. Ele vê o Senhor Jesus como seu pastor. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Senhor Jesus, ele deixou uma promessa antes de partir. Ele diz assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele vai estar com a igreja desde o início, desde a igreja primitiva,
durante todos esses séculos do caminhar da igreja, até o momento que nós estamos vivendo, Ele como nosso pastor, Ele como nosso guia, Ele como cabeça da igreja, Ele como nos dando toda a direção através do seu Espírito Santo e mostrando toda a sua vontade. E diz assim: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É tudo que o Senhor tem para nós. Então, aquele que entendeu que o Senhor Jesus, Ele veio para morrer, mas para nos dar a vida eterna, vai viver essa experiência. E pode dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É a maneira que o Senhor cuida do rebanho. O amor do Senhor Jesus pelo rebanho, como que Ele tem falado ao nosso coração, Ele tem se revelado a cada dia através da palavra, através das manifestações do Espírito Santo, através das respostas das orações da igreja. Era algo maravilhoso e nós podemos dizer, nós que temos experiências com o Senhor, nós não temos outro bem além do Senhor Jesus, porque Ele é tudo para nós, Ele é o nosso pastor. Né? Quem conhece, né, a respeito das ovelhas, né? Nós somos ovelhas do Senhor. Então, as ovelhas, elas são totalmente dependentes do seu pastor. Por quê? No seu pastor ela tem segurança, ela tem o cuidado do pastor, ela tem a garantia do alimento, ela tem a garantia ali do sustento, até mesmo da sua saúde. O Senhor cuida das nossas vidas em todos os aspectos. E Davi, ele entendeu isso. Davi, que tinha sido pastor, ele foi pastor de ovelhas, ele foi tirado de trás da malhada para ser rei de Israel. Mas em tudo, ele esteve dependente do Senhor. Em tudo, ele andou segundo a palavra do Senhor, consultando ao Senhor. E essa segurança, e nesse salmo ele vai expressar toda a sua experiência, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o Senhor Jesus, no seu ministério, ele vai dizer: eu sou o pastor das ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu sou o bom pastor dá vida para as suas ovelhas. Então, nós vemos o cuidado do Senhor, né? Até naquela parábola, quando o Senhor ele larga ali as 99 ovelhas no deserto e vai buscar a ovelha perdida. Foi assim que o Senhor fez conosco uma vez. O Senhor nos alcançou, nós estávamos perdidos lá no mundo e o Senhor nos alcançou. E agora, no Salmo 24 que nós lemos. E nós vamos repetir o texto para nós entendermos agora qual que é todo o cumprimento do projeto de Deus para a vida da sua igreja, para a vida dos salvos, para a vida daqueles que um dia entregaram ao Senhor a sua vida, mas principalmente aqueles que tiveram o Senhor como seu pastor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E lá no final, dizer: quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. O Senhor Jesus, Ele é o Rei da Glória. Ele é aquele que foi glorificado pelo Pai. Ele cumpriu o seu ministério, ele foi levado à cruz, foi humilhado, ele morreu, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou e está vivo. E ele está glorificado à direita do Pai, diz a palavra. Então, o Jesus que nós conhecemos, que tem sido o nosso pastor, vai ser o mesmo Jesus que um dia, ao se cumprir a palavra de Deus, né, quando a palavra diz que aqueles que partiram no Senhor, aqueles que morreram no Senhor, há um texto até que fala: aqueles que dormem no Senhor, eles ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e todos subiremos para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, o Rei da Glória. Aí vai se cumprir
todo o projeto de Deus para a vida do seu povo, da sua igreja, dos seus remidos, daqueles que, diz a palavra, foram lavados, tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E aí nós vamos ver agora os portais eternos, eles sendo abertos para a entrada do Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, levantai, ó porta, é uma ordem que foi dada na eternidade. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Que coisa maravilhosa! Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, porque Ele que batalhou e batalha as nossas lutas, as nossas guerras, os nossos embates. Ele que lutou por nós ali na cruz do Calvário, vencendo a morte, vencendo o maior inimigo do homem, que é a morte. Foi Ele que venceu. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E nós sabemos que Ele não entrará sozinho. Ele entrará pelos portais eternos e a igreja entrará junto com Ele para a glória do Senhor. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o mesmo Senhor que pelejou ali, profeticamente está em mistério no Velho Testamento, em vários momentos pelo povo de Israel, e eles não entenderam. O mesmo que veio para dar a Israel tudo o que eles precisavam, não para essa vida, mas para a vida eterna. Ele veio ali para resgatar a alma do homem. Ele veio para resgatar a nossa alma. Então ele vence a morte, ele vence todos os nossos inimigos, ele nos dá a condição de um dia, pelo seu sacrifício, por tudo aquilo que Ele fez e tem feito por nós, de estarmos com Ele na sua eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós entendemos uma coisa muito importante, né? A palavra diz uma coisa assim: Cristo em vós, a esperança da glória, louvado seja o nome do Senhor. É esta glória que nós aguardamos ansiosos e cremos que em breve estaremos desfrutando de toda essa bênção que o Senhor tem aqui na palavra, profeticamente, para a sua igreja, para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Nós desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. Salvador Jesus, como
Glória a Jesus. O que estamos fazendo aqui é proclamando para todo mundo que o Senhor é Rei. Estamos fazendo aquilo que o Senhor nos confiou a sua igreja a fazer, de anunciar para todo mundo que Ele vive, que Jesus vive e que Ele está operando salvação e mais, que Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós assim estamos chegando ao final deste culto. Eu quero te convidar para nós orarmos agora, junto. Eu aqui, você onde você está, orando ao Senhor, colocando no altar do Senhor o nosso culto. Se possível, mais uma vez, feche os seus olhos. Vamos louvar o nome do nosso Deus através de uma oração. Senhor, te glorificamos, adoramos o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso e porque tu estás vivo e operando no meio da tua igreja. Te louvamos porque tu és Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas, Senhor, ao mesmo tempo, tu estás acessível a todo aquele que se coloca na tua presença. No teu altar colocamos o nosso louvor e a nossa adoração, o culto desta hora. Pedimos, Senhor, que tu continues a falar a cada coração. Assim pedimos, recebe no teu altar o nosso culto e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, eu quero te falar sobre uma possibilidade de você entrar em contato conosco. Está aqui na base da tela, é um número de telefone, 0800 707 3076. A ligação é gratuita, nós não vamos pedir nada, nenhuma contribuição a você, nenhum valor, você não vai ser constrangido a nada, nós queremos apenas orar por você, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus abençoe a sua família, para que o Senhor Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, esteja presente no seu dia a dia. É isso que nós temos para te oferecer. É só você telefonar para esse número ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Eu quero te convidar também a acessar o nosso canal no YouTube. Você tem lá uma quantidade impressionante de conteúdos para você e para toda a sua família. E o Senhor vai te abençoar grandemente. E amanhã, às 17h30, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com mais um culto, mais um momento aqui na presença do Senhor. Maranata, o Senhor Jesus vem!